Olá, boa noite a todos. A Oficina de Iniciação Audiovisual é uma realização da Camarão Filmes e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Itaitinga, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cinema. Na nossa segunda aula, vamos falar sobre a linguagem cinematográfica. Mas antes da gente começar, quero informar a vocês que só irá receber o certificado dessa oficina quem assistir todas as aulas e confirmar a sua presença. Então vou pedir para que todos vocês escrevam aí no chat o seu nome completo para que possamos confirmar a sua presença. Dando prosseguimento aos nossos conteúdos de introdução à produção audiovisual, vamos agora a mais um elemento teórico. Bruno, eu quero ir para a prática, eu quero botar a mão na massa. Vamos com calma, a gente vai chegar lá. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa compreender como que é que a câmera se comunica com a gente, como que o som se comunica com a gente, antes da gente chegar na parte da mão na massa, certo? Então, vamos estudar agora um pouquinho de teoria e linguagens cinematográficas. Uma coisa que eu garanto para vocês, 99% dos videomakers, dos filmmakers profissionais se utilizam no seu dia a dia, que eles utilizam para os seus trabalhos, que eles utilizam para suas produções e talvez eles nem sequer saibam da existência disso, tá? 100% dos videomakers, melhor dizendo, se utilizam disso, mas 99% nem sabe da existência. E eu acho que se você souber dessa existência o quanto antes, logo agora, isso vai auxiliar imensamente as suas produções, porque você vai saber embasar cada decisão no set de filmagem. Você vai saber embasar cada problema que aparecer, você solucionar aquilo de uma forma que vai acrescentar ao seu vídeo e não ser só algo que soe estética pela estética, algo, eu coloquei isso aqui porque é bonito. É bonito por quê? Ou, eu coloquei isso aqui porque achei legal. Por quê? Se você só faz isso nos seus vídeos acabam soando vazios. Seus vídeos podem acabar, ao invés de acrescentar ao cliente final, prejudicar o cliente final. Então, se você sabe o que você está fazendo, você vai conseguir agregar bastante coisa ao seu trabalho. Mas, Bruno, o que é essa linguagem cinematográfica? O filme se comunica com a gente, é isso? É exatamente isso. A priori a gente pensa que o filme se comunica com a gente somente através das falas dos personagens, as falas que os atores proferem, enfim, as falas que os atores dizem nas cenas dos filmes, ou a história que está acontecendo. Muita gente pensa que cinema é sempre a história que está acontecendo, né? Mas do ponto de análise fílmica, né, a gente analisando o filme finalizado e não analisando o processo de criação do filme, a linguagem cinematográfica é algo que permeia todas as obras, de ponta a ponta, e é através dela que o filme conversa com a gente, se utilizando de diversos artifícios da imagem em movimento e do som reproduzido em sincronia com essas imagens para nos causar determinadas emoções, reações e indagações, né? E aí eu trago aqui alguns breves exemplos. Se em Um Silêncio dos Inocentes você sentiu medo da Clarice ser pega pelo Buffalo Bill, ou se em Gravidade você ficou sem ar, né, naqueles intermináveis planos sequência, tudo isso se deve a diversos fatores que compõem a linguagem daquele filme, certo? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte, essa parte bem introdutória, bem de definição do tema, eu trago aqui para a gente um trecho do livro A Linguagem Cinematográfica, do Marcel Martin, indispensável para quem quer estudar a linguagem cinematográfica, obviamente, onde ele diz o seguinte: é preciso aprender a ler um filme, a decifrar o sentido das imagens, como se decifra o das palavras e o dos conceitos, a compreender as sutilezas da linguagem cinematográfica. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é primordial para nós, como realizadores audiovisuais, ou no caso dele, que está somente fazendo uma análise da linguagem, ou no caso dele, ou no caso de críticos de cinema que querem entender um pouco mais da linguagem de cinema, ou cinéfilos, né, de uma forma geral, que querem compreender, se aprofundar nos estudos sobre essa arte que eles gostam tanto, ele está dizendo que é necessário a gente compreender as formas como o filme utiliza para se comunicar com a gente. Só que como ele sabia que essa fala dele talvez denotasse uma má interpretação do que ele está dizendo, de que então só tem uma forma de entender a linguagem do cinema, só existe uma única forma, a forma correta de compreender essa arte, ele vai e complementa logo depois. Quanto ao mais, o sentido das imagens pode ser controvertido, assim como o das palavras, e poderíamos dizer que há tantas interpretações de cada filme quantos forem os espectadores. Ou seja, cada um de nós que consome uma obra pode ter uma interpretação diferente daquela obra. A gente pode ter uma relação, a gente deve ter uma relação própria da gente com aquela obra cinematográfica, com aquele videoclipe que você viu,
com aquele, sei lá, aquela propaganda super bem produzida que você está assistindo televisão e aparece de repente na sua TV. Eu mesmo tive uma relação muito interessante recentemente com um clipe como é o nome? Do Heavy Baile. O Heavy Baile, que é um projeto, né, de música de funk, acho que acredito eu que seja no Rio de Janeiro, que possui um clipe excelente da música chamada Ciranda. Pesquisa no YouTube depois, o clipe dessa música é sensacional. Eu, inclusive, quero depois produzir algum conteúdo analisando aquele videoclipe, porque é excelente. Excelente. Todo relacionado àquele clipe é excelente. E, enfim, eu tenho uma relação muito pessoal com aquele clipe. Outras pessoas podem ter outras relações pessoais com aquele clipe. Tipo, eu achei brilhante a utilização da linguagem naquele clipe. O meu pai viu o clipe também comigo, ele achou engraçadíssimo, ele achou super bem humorado. Cada pessoa vai ter uma relação diferente e pode tirar algo diferente para si daquela obra. Mas a gente, como realizador, a gente não necessariamente precisa explicar para as pessoas o que a gente quer. Ah, não, isso aqui, o que eu quis fazer foi isso. Mas a gente precisa saber as nossas motivações, as nossas próprias interpretações sobre aquela obra, para que a gente embase as nossas decisões na hora de confeccionar aquela obra audiovisual, correto? Mas aí como é que... Aqui está no ponto de vista de análise da linguagem, mas é interessante que esses slides são de uma outra apresentação onde eu falava sobre análise fílmica, né? Mas a gente também pode trazer aqui para o nosso lado de produtor, né? Para o nosso lado de realizador audiovisual. Ana Maria Baiana é uma jornalista brasileira que mora em Los Angeles. Ela, inclusive, por muitos anos, eu não sei se ela ainda é, mas por muito tempo ela foi uma das votantes do Globo de Ouro, né? E ela tem esse livro sensacional dela chamado Como Ver um Filme, onde ela tem várias dicas lá sobre produção de cinema, mas também sobre a linguagem, como a linguagem se comunica com a gente. E olha só o que ela diz. De acordo com Ana, o controle sobre o material de um filme deve ser de tal ordem que nada do que está na tela seja gratuito. Tudo o que está na tela tenha uma razão de ser. Ou seja, desde um detalhe no figurino do antagonista, passando pela escolha específica das notas da trilha musical, chegando até as falas do protagonista no clímax do roteiro, tudo isso possui uma função. Partindo desse ponto de partida, de que tudo no filme possui uma função narrativa, ou expressiva, ou simbólica, enfim, aquilo quer te passar alguma coisa, independente do que seja, né? A Ana traça 4 questões chaves para a gente se questionar, no caso dela, enquanto a gente vê um filme. Mas a gente pode adaptar isso aqui para durante a produção do filme, enquanto a gente está produzindo o nosso filme. Então, olha só, por que o diretor está me mostrando essas imagens e não outras? As imagens que você mostra na sua produção são importantes. Por que eu estou vendo as imagens desta forma? A forma com a qual você filma as suas produções é importante. Por que estou vendo as imagens nesta ordem? Então aí a montagem das imagens, a edição do vídeo, ela é muito, muito importante também. Porque a ordem que você vê os acontecimentos, a ordem que você vê aqueles eventos, a ordem que você assiste aquelas gravações que você ordena na edição, é importante para a experiência de quem está assistindo. Por que estou ouvindo ou não ouvindo palavras, sons, ruídos, música? O áudio é tão importante quanto o vídeo, senão não se chamaria audiovisual, dando o mesmo peso para os dois, certo? E para concluir, a Ana diz o seguinte, as respostas para as 4 perguntas-chave idealmente nos abrirão as chaves secretas do filme, permitindo que tudo nele fale conosco. Tudo num filme irá se comunicar com a gente, porque tudo num filme pode e deve ter uma função. Entendido? Então vamos dar prosseguimento. Mas aí, Bruno, o que é que cada departamento num filme faz? Do que é composta essa linguagem cinematográfica? Nós da SB Cinema pegamos esse termo linguagem cinematográfica e nós destrinchamos em 7 aspectos principais que nós da SB Cinema chamamos de as 7 camadas do cinema, que é o roteiro cinematográfico, a linguagem audiovisual da câmera, a direção de fotografia, a direção de arte, a direção de som, a montagem e a mise-en-scène. Tá? Esses são os 7 aspectos que a gente vai se adentrar agora de um por um. O roteiro de cinema. Muita gente pensa que o roteiro é só a história em si, são os acontecimentos que a gente vê. Algumas pessoas sabem que faz parte do roteiro os diálogos, né, dos personagens, dos atores, os diálogos que os atores falam, né? Mas no roteiro em si, o roteiro de cinema em si, o documento, o papel que a galera lê na gravação, ele nada mais é do que a descrição completa de toda a história do filme. Todos os acontecimentos,
o encadeamento das ideias que compõem a história, os diálogos dos personagens e as descrições de suas ações e principalmente como tudo aquilo vai acontecer, né? Quando eu falo de encadeamento de ideias que compõem a história, eu estou usando isso aí como uma expressão para simbolizar a narrativa como um todo. A narrativa é diferente de história. História é o que acontece, narrativa é como aquilo acontece. Então a narrativa, a história, tudo está presente no roteiro. Tá? E a descrição das ações dos personagens, os diálogos dos personagens, etc. O Jorge Furtado, que é um diretor brasileiro excelente, se você não viu os filmes dele ainda, veja. Você já deve conhecer algum filme dele. O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico, filme, enfim. Ele diz que o roteiro de um filme é um mapa para todos os departamentos, pois é a partir dele que os demais exercerão seus papéis, contribuindo para aquela narrativa. O roteiro, ele possui narrativa, claro, porque ele está ali contando a história. A forma como essa história é contada é narrativa, mas cada uma das camadas do cinema podem e devem contribuir para a construção dessa narrativa, para a forma como a qual o filme vai ser contado. Então a direção de fotografia pode e deve contribuir, a montagem pode e deve, a direção de arte, a direção de som, a mise-en-scène como um todo. O que é mise-en-scène? Já vou te explicar o que é mise-en-scène, tá? Então a narrativa ela não se restringe somente ao roteiro, mas o roteiro possui narrativa, tá? Um roteiro dito como clássico, né, possui uma trama linear com começo, meio e fim, que é a maioria esmagadora dos filmes que você assiste, né? Mais conhecidos no meio, né, do cinema como atos 1, 2 e 3. Possuem pontos de virada específicos no decorrer de sua trama e arcos de personagens bem esclarecidos. E aí eu trouxe aqui uma citação do Charlie Kaufman, que é esse cara aqui, que é um roteirista norte-americano. Ele diz o seguinte, ó: um roteiro é uma exploração, é sobre algo que você não conhece, é um passo para o abismo. Isso necessariamente começa em algum lugar, em qualquer lugar. Há um ponto de partida, mas o resto é indeterminado. Ele escreveu os filmes Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Quero Ser John Malkovich e Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é um filme bem recente da Netflix. Certo? Vamos continuar aqui para a nossa próxima camada do cinema, a direção de fotografia. Lá na nossa última aula a gente vai falar só sobre iluminação. Lá eu vou te explicar o porquê que fotografia tem a ver com luz, com essa questão da escolha das luzes, do posicionamento das luzes, do balanço de branco das luzes, enfim. Mas vamos falar aqui brevemente sobre a direção de fotografia, tá? A fotografia de um filme é responsável por tudo relacionado à câmera e à iluminação das cenas. O diretor de fotografia é o profissional responsável pelas escolhas criativas e, consequentemente, pelas escolhas técnicas também, por detrás das imagens de uma obra. A equipe possui diversos assistentes, cameraman, primeiro, segundo e terceiro assistentes, foquista, equipe elétrica, etc. Ou seja, a fotografia é tudo que está relacionado com a câmera, com as lentes utilizadas e com a iluminação no cenário, certo? Como a direção de fotografia lida diretamente com a temperatura de cor das luzes, ela acaba tendo bastante controle sobre a influência das cores em um filme, no tocante à luz, tá? Porque as cores no filme também podem se manifestar através da direção de arte. Já já a gente vai dar um exemplo aqui, tá? Ao escolher determinados tipos de filtros e gelatinas, o diretor de fotografia consegue manipular nossas emoções ao escolher determinada paleta de cores para iluminar um personagem, outra paleta para outro personagem, tons específicos para um cenário específico, etc. E eu trago aqui uma fala do Roger Deakins, que é esse cara aqui, que é um dos grandes diretores de fotografia da atualidade. Ele fez só alguns, esse aqui são só alguns dos filmes que ele fez, né? Blade Runner 2049, 1917, Skyfall 007, né? E Os Suspeitos, do Denis Villeneuve. Olha só o que ele fala aqui, ó. Quando você move a câmera, isso precisa significar algo. Você precisa saber por que você está fazendo aquilo. Precisa possuir uma razão para a história que a impulsione. Isso se encaixa perfeitamente nos ensinamentos da Ana Maria Baiana. E isso está partindo de um diretor de fotografia, certo? E aí, Bruno, mas por que você separou a linguagem audiovisual da direção de fotografia se a linguagem audiovisual lida diretamente com a câmera? A linguagem audiovisual, gente, ela é nada mais, nada menos do que o conjunto de movimentos de câmera, de enquadramentos, de ângulos de câmera e de objetivo, obviamente, né, da lente da câmera, que compõem essa linguagem. Todos os ângulos que você usa em uma cena, todos os enquadramentos, os movimentos de câmera, eles podem e devem acrescentar alguma coisa à narrativa que você está construindo. E para isso eu dei esse nome de linguagem audiovisual, a linguagem da câmera, tá? Intrinsecamente conectada com a direção de fotografia, a linguagem audiovisual é a linguagem dos tipos de planos, ângulos e movimentos de câmera no cinema como um todo. Por que eu separo, né? Por que eu separo isso da direção de fotografia na hora de explicar, sendo que a linguagem da câmera ela tem tudo a ver
com a direção de fotografia? Porque a direção de fotografia ela já tem muitos itens. Ela tem a questão das câmeras, a questão das lentes, a questão da iluminação, a questão dos modificadores de luz, enfim. E aí, para facilitar o entendimento, eu separei em uma camada diferente a linguagem audiovisual. Porque quando a gente vai estudar direção de fotografia, a gente estuda a questão dos planos, né? Mas geralmente a gente meio que estuda isso à parte, né? É uma parada mais à parte da direção de fotografia. Depois você vai estudar essa questão da iluminação, de como a luz influencia a cena, enfim. Então eu também decidi separar os dois. Eu trouxe aqui pra gente ter uma noção de alguns planos do cinema, né? O primeiro plano ali é um close no rosto do ator. O segundo plano é um primeiro plano que corta na altura do ombro. O terceiro plano ali é um plano médio que corta na altura do peito dele. O quarto plano ainda seria um plano médio, mas se ele estivesse em pé, ali, como ele está sentado, se aquela mesa não estivesse ali, estaria vendo os joelhos dele. Quando o ator está em pé e a gente vê esse enquadramento mais ou menos na altura do joelho, é considerado um plano americano. Nesse caso não é, eu botei ali só para poder identificar e eu queria falar do plano americano, tá? E por último ali, o quinto e último plano é um plano geral, que é um plano bem aberto, que filma muito bem aquele ambiente para a gente ver o tamanho, ter uma noção de espaço, ter uma noção de onde o personagem está. Tá? Isso aí são exemplos de um filme chamado O Segundo Rosto, do John Frankenheimer. Tá? A linguagem audiovisual como um todo ela auxilia imensamente a transmitir ideias, sensações e emoções ao público a partir da decupagem, feita pelo diretor em parceria com o diretor de fotografia, que é uma coisa que está presente em praticamente todas as produções audiovisuais profissionais assim, de alto nível, né? de alto padrão, tipo cinema, séries de TV, altos comerciais de TV de altíssimo nível, né? Que é a decupagem. O que é a decupagem? É a transcrição das palavras do roteiro em imagens. Então você vai ler aquela cena daquele roteiro e você vai falar: eu acho que para gravar essa cena eu vou fazer um plano geral, depois eu vou cortar para um plano médio em movimento lateral, e depois eu vou cortar para um plano detalhe aqui desse brinco na mesa. Sabe? Então você vai decupar, pegar o roteiro e já traduzir ele para imagens no papel antes de você gravar. Eu vou desenhar? Se você quiser fazer um storyboard, pode. Mas você pode só descrever. Geralmente no set de gravação, quando eu vou fazer direção de fotografia de algum curta, de algum longa, de algum amigo meu, eles me dão a decupagem e lá tem tudo. Ó. Nessa cena, começa assim, depois eu vou para esse plano, depois eu faço esse movimento de câmera, escrito mesmo. É uma descrição da decupagem, certo? Vamos dar prosseguimento aqui. A direção de arte. Vamos lá para a direção de arte. A direção de arte possui diversos subdepartamentos dentro de si. Maquiagem, cabelo, figurino, cenários, itens de cena, etc. A direção de arte é tudo aquilo que engloba a arte como um todo do filme, né? A questão dos figurinos, do cenário, do cabelo, da maquiagem, que eu acabei de falar, né? Então, como visto nos outros departamentos, a direção de arte pode trabalhar tanto com uma intenção narrativa como com uma intenção expressiva. O que é isso? A direção de arte, assim como a direção de fotografia, assim como a montagem, quem disse isso foi o Jacques Almond, tá? No livro dele A Estética do Filme. Ele fala lá isso sobre a montagem, mas eu percebi que a gente pode aplicar isso para as outras camadas do cinema. Ou seja, um item na direção de arte ele pode ter uma função narrativa. Por exemplo, se eu estou gravando um filme de época, nos anos 50 em São Paulo, a minha direção de arte precisa condizer com aquela época retratada. Eu não posso colocar um cara usando, sei lá, uma sandália da Crocs, por exemplo, que é super moderna, né? Eu particularmente acho bem feia, mas é super recente, super moderno. Não faz sentido essa pessoa estar usando essa sandália naquela época. Ou ela não faz sentido ela estar usando uma jaqueta muito específica, muito recente, um boné de repente mais moderno. Não faz sentido um item, uma peça de roupa dos anos 2000 estar lá num filme dos anos que retrata os anos 50, né? Então a intenção daquele item na cenografia do filme pode ser uma intenção narrativa ou ela pode ser uma intenção expressiva. Então um personagem ele pode sempre surgir com um determinado tipo de roupa e após um determinado acontecimento no filme ele surge com outro tipo de roupa. Aquilo ali pode nos indicar, pode nos fazer tirar alguma ideia dali, a gente pode tirar alguma emoção, tirar algum raciocínio, algum questionamento que o filme quer que a gente faça, certo? Então eu botei ali, ó, ou seja, os itens no cenário, o acabamento da maquiagem, cabelo dos personagens, as cores e elementos no figurino podem estar ali apenas para criar verossimilhança, mas também podem expressar ideias ou emoções, tá? Assim como a fotografia, a direção de arte possui extrema influência na expressividade das cores em uma obra cinematográfica. As cores que os personagens usam, dependendo do estado emocional deles, podem variar com intenções simbólicas e que abrem uma enorme margem para a interpretação do público.
A direção de arte e a direção de fotografia trabalham bastante juntas, uma auxiliando a outra em suas funções narrativas ou expressivas. Comece a reparar nas cores da iluminação, dos cenários e dos figurinos de seus filmes favoritos. Você perceberá como eles estão mais conectados do que você imagina. E para evidenciar ainda mais a importância da direção de arte para um filme, eu trouxe uma fala do Ron Howard, que é esse cara aqui, diretor de alguns filmes que você conhece, como Código da Vinci, Anjos e Demônios, Uma Mente Brilhante, Apollo 13, Cocoon, né? Vários filmes aí bem famosos. O que ele diz sobre a direção de fotografia e a direção de arte? Claro, tudo é sobre a iluminação, mas é sobre iluminar um espaço. E se o local não ajuda o potencial da cena, então não é o ideal para a cena e não há muito que um diretor de fotografia possa fazer. Eu tenho dito isso até para os meus clientes hoje em dia, que se o cenário não agrega aquele vídeo, é melhor a gente mudar o cenário. A gente mudar de cenário ou mudar alguma coisa no cenário, sabe? Então, porque não adianta eu chegar lá com um baita equipamento de iluminação, uma baita câmera de cinema, se o cenário não for bacana para aquela produção, para aquela cena, não adianta gravar lá, tá? Então, é uma dica aí muito boa do Ron Howard, um pensamento bem interessante, bem para frente mesmo, sobre a importância da direção de arte. E aí, para eu trazer um exemplo para você prático de como a direção de arte se comporta em um filme, esse aqui são duas cenas de um filme chamado Hereditário. Essa personagem de vermelho, a Joanne, ela tá sempre sondando a protagonista e ela querendo muito se relacionar e influenciar na vida dessa personagem, na vida da família dela. E a protagonista permite isso e ela acaba, a Joanne, arruinando a vida da família por completo. E olha só, desde a primeira cena, que é essa daqui de baixo, a Joanne surge, olha só, de vermelho. E aqui em cima, olha só, ela está de vermelho de novo. Em todas as cenas da Joanne no filme, ela está de vermelho. Esse vermelho pode simbolizar um mal que ela traz, uma violência, um sangue que vai ser derramado no futuro. E não é à toa que essa personagem que traz esse derramamento de sangue para a família da protagonista está sempre de vermelho. Então isso não é gratuito, isso não é à toa, tudo isso é pensado. Tá? Para a direção de som, vamos falar agora um pouquinho sobre o som do filme. O som é engraçado como ele é muito subestimado. As pessoas parecem que esquecem que uma obra audiovisual, ela também possui o áudio ali no meio dela, né? Eles pensam somente no visual. Você sempre vai pegar a galera que acha que entende de cinema, falando sobre a direção de fotografia, porque a fotografia daquele filme é linda, né? Porque as imagens são maravilhosas, os cenários são incríveis. Aí você pergunta, e o som do filme? Aí ele vai falar, é bom também, o som do filme é ótimo. As pessoas não se preocupam com isso. E desde que eu comecei a me preocupar com o som, no ponto de vista de análise fílmica, em analisar os filmes que eu assisto, do ponto de vista sonoro, eu comecei a redobrar, a triplicar a minha atenção nos sons dos meus filmes. Então, eu aprendi tanto essa lição que o meu último curta-metragem, o Areia Negra, praticamente 90% do som do filme foi feito na pós-produção. Foi gravado depois, foi produzido depois, foi finalizado depois da gravação do filme. Na gravação do filme a gente não tinha um microfone gravando nada. A gente fez tudo na pós. E eu levei mais de 1 ano e meio para finalizar o som do meu filme. Claro, porque eu fiz tudo sozinho, sem experiência, fui aprender para fazer, mas porque eu dediquei muito tempo, muito esforço e estudo para que aquilo ficasse perfeito, para que o som ficasse perfeito. E você assiste o filme hoje, você não percebe que o som foi feito na pós-produção, de tão minucioso que foi o nosso trabalho. Então o som é importantíssimo. A paisagem sonora de um longa-metragem pode contribuir para a sua experiência cinematográfica muito mais do que você pode imaginar. Com uma equipe bem orquestrada e um diretor de som consistente, o som de um filme pode ser um de seus pontos de maior destaque. Um dos meus filmes favoritos, o meu filme favorito, melhor dizendo, que é Clube da Luta, é um filme cujo som é sensacional, inclusive foi a única indicação ao Oscar que ele recebeu. Ele foi indicado ao Oscar de melhor edição de som. Ou foi mixagem de som ou foi os dois, não lembro agora. Foi um dos dois. E o som do filme é fenomenal. Depois assiste o Clube da Luta reparando no som, você vai perceber diversas funções narrativas e expressivas ali que você talvez não tivesse reparado das outras vezes que você viu o filme. Tá? A equipe sonora de um filme pode ser subdividida em duas, né? A equipe de som direto e a equipe de pós-produção do som. A equipe de som direto, como o próprio nome já nos indica, é responsável pela captação de sons no set de gravação. Já a equipe de pós-produção irá retrabalhar esses sons captados, além de captar outros, que é o processo do Foley, né? Com o intuito de povoar sonoramente determinada obra através de processos como a edição, mixagem de som, dentre outras.
E aí eu trouxe aqui uma fala de um cara que eu tenho uma admiração enorme, que é o João Godoy. Pesquisa depois pelo nome dele aqui, ó, tá aqui como é que tá escrito, João Godoy. E pesquisa João Godoy som. Você vai achar diversos textos maravilhosos, super didáticos, super objetivos, uma linguagem super simples, fácil para qualquer um entender e se apaixonar pelo mundo do som que esse homem nos proporcionou estar na internet de graça. Então, confira aí, pesquisa pelo nome dele que você vai ter um conteúdo maravilhoso sobre som direto para você estudar. A singular circunstância da captação do som em sincronia com a imagem, subordinado às necessidades da composição visual e do enquadramento da cena, cria um vínculo de dependência entre o som direto e as demais áreas técnicas da realização. Ou seja, todas as outras camadas do cinema dependem do som e a gente às vezes nem percebe isso, a gente nem leva isso em consideração, tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo rápido, eu queria poder passar a cena, mas como a gente não pode exibir a cena aqui por conta de direitos autorais, eu trouxe aqui 2 frames de uma cena, de uma sequência, melhor dizendo, que eu gosto muito do filme Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, que é uma cena onde o som é sensacional e esse som é angustiante. Por quê? Enquanto esse cara aí, o personagem do Josh Brolin, tá tentando pegar a maleta de dinheiro que ele roubou, o Shigur, né, que tá atrás dele para matar ele, tá chegando do lado de fora do quarto do hotel de estrada que ele tá hospedado. E enquanto o Shigur, ele tirou o sapato, ele tá andando de meia, tomando todo o cuidado do mundo para não ser percebido, para o Josh Brolin não ouvir ele quando ele estiver chegando no quarto, o Josh Brolin tá com esse pedaço de metal puxando a mala, né, nesse duto de ar, fazendo um barulho colossal. E aí o filme corta da barulheira dele pro silêncio absoluto do Shigur. E você fica angustiado, você fica muito tenso, é um suspense maravilhoso, angustiante assim de apertar o coração, de você saber que a morte está chegando pro Josh Brolin. E ele está chamando a atenção dessa morte, ele está fazendo barulho enquanto o outro está silencioso, ouvindo o som para descobrir qual quarto onde ele está hospedado. E ele fazendo um barulhão. E aí a cena se desenrola, não vou falar o resto para não estragar a sua experiência com o filme, tá? Pra gente já aqui ir chegando nos nossos finalmente, temos a montagem, né? O que é a montagem? Pode-se dizer que é na montagem, né, onde realmente nasce o filme. O montador é o profissional responsável por ordenar todo o material captado no set de gravação, criando sentido através do corte, e assim como as outras camadas e departamentos, também podendo expressar ideias e sentimentos, tá? E aí tem uma discussão sobre a diferença entre edição e montagem, e eu, resumindo, quando eu estou falando sobre cinema, eu falo de montagem. Quando eu estou fazendo os meus filmes de ficção, eu falo montagem, a equipe entende. Mas quando eu vou falar com um cliente ou com uma pessoa de fora do mundo do cinema, eu falo edição para ele saber do que é que eu estou falando, porque esse termo é mais difundido, é mais conhecido na maior parte da população mundial, tá? Então, assim, existe toda uma definição e tal, uma discussão, mas eu não vou trazer isso aqui pra gente porque não é interessante. Estamos fazendo um workshop prático, um workshop direto ao ponto, um workshop objetivo. Então vamos permanecer nessa linha de raciocínio, vamos permanecer na objetividade e, por hora, é isso que você precisa saber, tá? De uma forma ou de outra, a montagem é importantíssima, pois sem ela não existiria filme. Como diz o próprio título de uma das obras de Sergei Eisenstein, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, cineasta e teórico cinematográfico que dedicou boa parte da sua vida ao estudo e prática da montagem, é através dela em que é criado o sentido do filme. O Sentido do Filme é um livro primordial para você estudar sobre cinema, sobre montagem cinematográfica principalmente. E eu trago aqui uma fala do Daniel Rezende, um diretor nacional que eu tenho uma admiração enorme, que também era montador, por muitos anos foi montador, ele montou Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e 2, Árvore da Vida, um filme gringo do Terrence Malick, maravilhoso, que a montagem é excepcional, ele foi um dos montadores do filme. Olha só o que ele fala sobre a montagem. Quem não conhece a área da edição não tem noção do quanto a gente contribui para um filme, para a concepção e para a construção do filme. Olha só que interessante a importância que ele traz para a montagem, né? E aí, para a gente começar a entender um pouco mais como é que funciona a montagem no cinema, eu trouxe aqui um exemplo que é básico para a gente começar a entender a influência da montagem nos filmes que a gente assiste. Eu trago aqui um exemplo do efeito Kuleshov, descoberto, né, pelo próprio Kuleshov, que deu o nome ao efeito, que ele diz o seguinte: dependendo do que eu mostro, da ordem das imagens que eu coloco na montagem, eu influencio no sentido que a gente vai tirar dessas imagens. Ou seja, se eu mostro essa expressão neutra desse homem e corto para uma criança em um caixão, morta, e corto de volta para o rosto dele, a gente tira a ideia de tristeza, de que a filha morreu, de que pode ser a filha dele, uma sobrinha, enfim, uma parente dele, criança que morreu.
um luto, né? Uma expressão de luto. Se eu mostro, eu pego essa mesma expressão neutra, corto para um prato de comida e um copo com alguma bebida e corto de volta para a expressão neutra desse homem, eu tenho uma ideia de fome. Ele está passando fome, ele está desejando aquele prato de comida. E se eu corto dessa mesma imagem desse homem para uma mulher, na época isso aqui deveria ser uma pose sensual, né? Numa pose sensual, e corto de volta para ele, então logo eu tenho desejo. Essa expressão dele, a ideia que a gente tira dessa expressão é o de desejo amoroso por aquela mulher. Então a ordem dos fatores altera sim o resultado na montagem cinematográfica, tá? E aí eu trago para vocês, esse aqui é um print que eu tirei do canal Brainstorm Tutoriais, o canal fantástico de edição de vídeos do Matheus Ferreira, e ele mostra aqui pra gente os métodos do Eisenstein e os métodos do Pudovkin. Eu adoraria poder mostrar exemplos aqui em vídeo, mas senão a nossa aula vai ficar quilométrica e a gente também não pode mostrar por questões de direitos autorais, né? Mas quais são os métodos do Eisenstein e do Pudovkin que foram parte integrante dessa escola soviética de estudo da montagem no cinema? E eles chegaram nessas conclusões. O Eisenstein, grande diretor do Encoraçado Potemkin, Outubro, enfim. O Pudovkin também fez várias obras bastante renomadas e importantes para a história do cinema. E quais são os métodos de montagem que eles criaram, né? Que eles descobriram, eles meio que identificaram e estudaram e chegaram nessas conclusões, né? Os 5 métodos do Eisenstein são os seguintes: a montagem métrica, a montagem rítmica, a montagem tonal, a montagem overtonal ou atonal e a montagem intelectual. A montagem métrica é uma montagem totalmente focada no corte, sem nenhuma outra motivação. É o corte pelo corte, é a montagem mais padrão nas cenas, a montagem que está sempre presente em praticamente todas as cenas, certo? Já a montagem rítmica, a gente pensa que é uma montagem focada no ritmo, por conta do nome. Isso tem um certo fundo de verdade, porque na verdade a montagem rítmica ela vai estar focada no tempo daquela cena. Então, através da montagem, a gente pode dilatar para mais ou para menos a duração de um determinado evento. Então, um evento curto, um evento muito rápido, ele pode, através da montagem, a gente ter essa percepção de que esse evento é muito estendido, ele é muito extenso, sem ser necessariamente. Então, por exemplo, no próprio Encoraçado Potemkin do Eisenstein, tem aquela cena da escadaria de Odessa, que está tendo um tiroteio e tem um carrinho de bebê caindo na escada no meio da troca de tiros, né? E aí, aquele evento deve... logicamente, no tempo normal da vida real, aquele evento poderia ter acontecido em pouquíssimos segundos. Mas, através do recurso da montagem no filme do Encoraçado Potemkin, nós temos uma dilatação do tempo nesse momento e aquele evento parece durar muito mais do que ele realmente dura. E o contrário também pode acontecer. Um evento longo pode ser reduzido a pouquíssimos instantes através da montagem, certo? Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito que é o Chumbo Grosso, que tem um personagem que ele é um excelente policial na capital e ele é transferido para o interior. Acontece o oposto do que aconteceria normalmente, né? É um filme de comédia. E aí ele utiliza uma montagem rítmica para pegar toda uma viagem dele para o interior e reduzir a poucos cortes, e parece que em poucos segundos ele chegou lá, certo? Então é uma utilização interessante da montagem rítmica. Já a montagem tonal, ela é focada no tom da emoção, é focada na parte emocional da cena. Então se você vê alguma cena que te emociona de alguma forma, de qualquer forma, qualquer emoção que você sinta, uma cena focada nesse tom emocional, você pode extrair disso uma montagem pensada na parte tonal. Então, por exemplo, se aquela cena, por conta da escolha de planos mais longos, menos cortes, e isso influencia em você chorar em uma cena, logo é a montagem tonal. Isso é um exemplo. Ou o corte exagerado de uma cena te faz rir, é uma emoção, você está sentindo alegria, você está sentindo essa vontade de rir. Então também é uma montagem tonal, certo? Já a montagem overtonal, ela é um pouco controversa, que ela começa a ficar um pouco mais complexa. A montagem overtonal, como o próprio nome fala, é essa montagem com vários tons. Então ela vai misturar a montagem métrica, a rítmica e a tonal para criar uma certa confusão. Mas eu não gosto muito de analisar a overtonal dessa forma. Eu gosto de analisá-la pelo seu outro nome, que é a montagem atonal. O que é essa montagem atonal? Ela vai mostrar duas situações conflitantes para você extrair uma ideia daquilo. Então, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que é o Edifício Master, do Eduardo Coutinho. Ele, de repente, no meio do filme, mostra vários moradores do Edifício Master, várias moradoras se reunindo para bater os parabéns, para comemorar o aniversário de uma delas. Então a gente vê aquele monte de gente
se reunindo em um único apartamento bem minúsculo para cantar os parabéns para uma delas. E aí eu fiquei, por que ele tá mostrando isso no meio do filme? Aí ele corta para um idoso que já cantou com o Frank Sinatra, falando, hoje em dia eu sou meio sozinho mesmo. Então, ele mostra antes de mostrar esse idoso falando da solidão dele, depois quando ele conta que ele já cantou com o Frank Sinatra, você percebe o quão sozinho esse homem é, você pensa, cara, esse cara cantou com o Frank Sinatra, ele fez amizade com o Frank Sinatra por uma noite, e hoje ele tá aqui nesse edifício, sabe, esquecido. Quando você coloca isso em contraste com a imagem daquelas mulheres comemorando, cantando parabéns juntos, você tem duas ideias conflitantes entrando em choque e você evidenciando ainda mais a solidão daquele homem. Então você tem uma montagem atonal, certo? Um outro exemplo muito famoso, que até o que o Matheus usa no vídeo dele, é o do Poderoso Chefão 1, quando no final a gente tem uma montagem que corta do Michael Corleone no batismo, no seu primeiro batismo, renegando o pecado, renegando o diabo e dizendo que nunca vai cometer nenhum pecado, que vai tentar seguir o caminho de Deus, e a gente corta para a execução das suas ordens. Né? Ele mandou matar todo mundo. Então a gente vê as pessoas morrendo por ordem dele, enquanto ele diz que ele vai renegar o diabo. Então é bem interessante como a montagem atonal se manifesta nesse momento. E a montagem intelectual, ela é muito focada no simbolismo daquela cena. Então você vê algo narrativo, enfim, alguma coisa que está acontecendo na narrativa daquele filme, e a montagem corta para algo que simbolize aquilo que nós estamos vendo. E aí, há N exemplos que a gente pode citar aqui. Eu não preparei exatamente um exemplo para mostrar para vocês, mas pronto, existe o cinema nacional, ele tem vários exemplos. O cinema nacional, de uma forma geral, o cinema brasileiro, ele se apropria muito da montagem intelectual. Um exemplo que eu consigo pensar agora é o filme Bacurau. Quando os forasteiros, né, os sulistas, eles chegam na cidade de Bacurau, assim que eles chegam, a montagem corta para um cachorro coçando pulgas. Ele está sentindo uma pulga e coçando. No meio da estrada, esse cachorro está lá se coçando para tirar as pulgas. Isso para mim é uma montagem intelectual. Que assim que a gente vê os forasteiros chegando, de repente a gente corta para um cachorro coçando as pulgas. E geralmente no cinema nacional a gente tem essa questão aí dos animais presentes. Mas em Central do Brasil, por exemplo, a gente tem aquela cena em que a Fernanda Montenegro percebe que a carona dela foi embora, deixou ela para trás. Minto. Quando ela perde o ônibus, né? Ela perde o ônibus com a bolsa dela lá dentro. O filme corta para uma imagem. A gente vê o que ela tá vendo. Ela olha para frente e vê uma cabrinha com dificuldades de andar, com dificuldades de se locomover. E aquilo simboliza a dificuldade dela de se locomover. Ela precisa fugir, ela precisa viajar. Então é mais ou menos por aí os métodos de montagem do Eisenstein. Já os do Pudovkin, eles parecem bastante com o do Eisenstein, vários deles. Você vai ver agora aqui alguns exemplos. O contraste, que é o primeiro ali, é basicamente a montagem atonal, quando você coloca duas ideias conflitantes e você gera esse contraste. Eu até gosto um pouco mais da linguagem do Pudovkin, porque ela é bem mais clara, ela é bem mais fácil de compreender. Né? O paralelismo é bastante utilizado para mostrar a passagem de tempo de uma época para outra. Um filme que eu vi recente que usa isso, eu vou dar mais um exemplo desse filme hoje também, é o Que Horas Ela Volta, da Ana Mulaé. O começo do filme a gente vê o menininho, ela cuidando do menininho, que é o filho da patroa, e um cachorro, um Golden Retriever filhote. E aí a gente vê essa cena, corta para ela na cozinha, com o Golden Retriever grande e o menino, e um cara já enorme, um adolescente sentado na mesa com ela, tomando café da manhã. E aí, no corte, você consegue perceber essa passagem de tempo. Então você tem um paralelismo. E o simbolismo é bastante parecido com a montagem intelectual. Dependendo de como você corta a cena, você tira um simbolismo daquilo. Então, parece muito com a montagem intelectual do Eisenstein. Já o simultaneity, né, a simultaneidade, é quando você corta para ações simultâneas em lugares diferentes. Um diretor que faz muito isso é o Christopher Nolan, do Inception, o Batman, Interestelar. No Interestelar, no final do filme, quando tá o Matthew McConaughey no espaço tentando salvar a raça humana, corta para a Terra a filha dele tentando salvar o irmão, a família do irmão. Né? Então você vê ao mesmo tempo aqueles acontecimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. A montagem corta para um e corta para outro. Já o leitmotiv, ele é um padrão visual ou sonoro que sempre vai surgir nas cenas. E um exemplo lá que o Matheus traz é o tubarão.
Não só aquela música, o tan, 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 tan. Sempre toca aquela música, a gente sabe que o tubarão está se aproximando. Mas sempre que a gente vê uma câmera debaixo d'água, virada para cima, a gente sabe que o tubarão vai atacar. Então é um padrão visual que se repete, que simboliza algo bem marcante para aquela obra, para aquele filme. Show de bola? Vamos continuar aqui. Para a gente encerrar a mise-en-scène. Bruno, o que é mise-en-scène, né? No termo francês, a mise-en-scène significa posto em cena. Ou seja, a mise-en-scène nada mais é do que tudo que está dentro de um plano de um filme. Atores, cenários, itens de cena, iluminação e, consequentemente, a relação entre todos esses itens. Ou seja, a criação da composição visual pertencente àquela obra. A forma como aquelas cenas são compostas visualmente podem ser chamadas de mise-en-scène. Tá? Eu falei ali um pouquinho sobre o André Bazin e uma outra definição que ele traz para a mise-en-scène, mas eu coloquei ali embaixo. A mise-en-scène de grandes filmes e diretores aparenta ser extremamente bem pensada antes de ser posta em prática, com detalhes na direção de arte, no posicionamento dos atores e em como são iluminados, que não só ajudam a contar a história, como são por si próprios um fim e não um meio. Ou seja, a gente não está só posicionando os atores ali naquele cenário com aquela iluminação para ajudar a contar a história, para sendo um meio para outra coisa. Mas a própria mise-en-scène já é um fim, ela já é alguma coisa que está sendo dita para a gente, certo? E eu trago para vocês aqui mais uma fala de um cineasta brasileiro, o Fernando Meirelles, onde ele diz o seguinte: a câmera nunca está em uma posição perfeita, e acho que é isso que mantém a sensação de realidade. O quadro não é perfeito. Aqui ele estava dirigindo uma cena de Os Dois Papas, né, da Netflix. E é bem legal essa fala dele, porque se adequa muito a Cidade de Deus. Você vê que Cidade de Deus é um filme que tem uma mise-en-scène muito viva, né? E se adequa perfeitamente. O quadro nunca é perfeito. E para exemplificar um pouquinho isso, de como visualmente um filme pode nos ajudar a contar aquela história, visualmente a gente já sabe o que está acontecendo. Nesse momento aqui do filme, a gente está tendo um plano sequência, na verdade um plano longo, né? Onde a filha da Val, no filme Que Horas Ela Volta, está sendo apresentada aquela casa, a casa dos patrões, né? A filha da empregada está conhecendo a casa dos patrões. E aí, um pouquinho antes desse momento, está no quadro ela, o Marcos, né? Que é esse aqui, que é o patrão, esse aqui que é o filho, que é o Fabinho, a Regina Casé, que é a Val, que é a mãe dela, essa aqui é a Jéssica, e tá a Bárbara, a dona Bárbara, que é a patroa, a esposa do Marcos, é Carlos, acho que é Carlos, né? Elas estavam no plano. Só que assim que a Bárbara sai do plano e assim que a Val sai do plano, a Jéssica vem andando aqui inocentemente em direção à estante e os dois homens da casa aparecem simultaneamente indo em direção a ela. Então, o filme não precisa falar nenhuma palavra para a gente entender. A gente entende visualmente, só observando a cena, só observando como os atores se distribuem no plano, que os dois homens da casa estão interessados nela, tanto o pai quanto o filho, certo? E isso tem uma grande influência na narrativa, uma grande influência na história, no desenrolar, no encadeamento de ideias que compõem aquele filme, certo? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa para falar. Faltou não, gente. E qual é o meu intuito com essa aula? Que você, como videomaker, a partir de agora, nas próximas aulas que a gente vai começar a falar sobre a produção, sobre a mão na massa, você justifique, você pense o seu vídeo antes de você fazer. Porque, cara, todos os dias eu vejo isso. Todos os dias eu vejo isso. Produtores audiovisuais que não pensam antes de realizar suas obras, produtores audiovisuais que não embasam as suas decisões porque, eu não sei, focados na técnica, eles estão escravos do equipamento. Eu não sei. Eu só sei que você percebe direto em várias produções audiovisuais que eles não sabem muito bem o que eles estão fazendo e perdem várias oportunidades de melhorar o seu trabalho e não precisa disso, né? Eles poderiam muito bem estar tendo melhores resultados e trazendo melhores resultados para os seus clientes, pro vídeo em si, se eles simplesmente conhecessem um pouco mais de linguagem cinematográfica. Espero que você tenha curtido essa aula. Comenta aqui embaixo o que você achou. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.